boa noite a todos. Nosso tema de hoje foi muito solicitado, muito pedido por muita gente, muitos colegas. O tema de hoje da nossa reunião, do nosso bate-papo ao vivo, canal Imersão TV, é exatamente a questão da gestão financeira do laboratório clínico. O nosso programa se chama Como Eu Faço. Por ele se chamar Como Eu Faço, nós temos então convidado alguns colegas. Convidamos já o Dr. Daniel, que veio falar sobre a questão jurídica e salarial dos laboratórios. Nós já convidamos o Dr. Márcio. Oi. Está aí? Ô, Márcio, boa noite. Boa noite. Estamos exatamente aqui comentando com o pessoal que nós já fizemos aqui alguns lives, né? Com esse tema, Como Eu Faço. Nós já falamos com o Dr. Daniel, que veio falar com a gente aqui sobre a questão jurídica, da questão salarial do laboratório clínico. Falamos com o Dr. Paulo Merizio sobre o laboratório e as anemias. E hoje estamos aqui para falar com o nosso querido amigo, meu sócio, meu brother, Dr. Márcio Goulart, farmacêutico bioquímico, diretor financeiro do Laboratório Saldanha de Lages, Santa Catarina, o qual eu tenho o privilégio de ter como amigo, como sócio há mais de 25 anos aí. Marcião, boa noite, cara. Sinta-se à vontade diante das câmeras, do microfone. Temos no ar agora 15 pessoas já online aqui nos assistindo. E eu queria te dar uma boa noite, deixar você fazer as suas considerações iniciais. Já vou te fazer a primeira pergunta. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Imersão, Caio Salvino, pelo convite. É um prazer estar aqui. Gostaria de dizer que é algo muito diferente para quem nunca fez, fazer uma live, falar com pessoas de todos os lugares do Brasil que talvez a gente não conheça por algum motivo. Gostaria também de deixar claro que a nossa área de atuação não é esse tipo de mídia, então é um pouco diferente. Mas a gente tem muita experiência e gostaria de estar compartilhando aqui com vocês as nossas experiências enquanto gestor financeiro e administrativo da empresa. Boa, Márcio. Então é o seguinte, Márcio, eu estou só te comunicar de antemão que a gente também está, embora o pessoal que está assistindo a gente pelo Facebook não está acompanhando a gente com a sua imagem, tá? Então eu estou deixando o Facebook aberto aqui, mais para convidar o pessoal para entrar no link que tem na página do Imersão para acessar a nossa página, o nosso canal do Facebook para assistir, então, esse Hangout que está começando agora. Bom, mas a primeira coisa que eu queria te perguntar, que eu acho que é uma pergunta comum a todos os colegas que estão assistindo a gente, é a seguinte: planejamento estratégico, marketing, planejamento financeiro, separados, juntos, caminham separados, devem ser tratados de forma individual, devem ser tratados de forma conjunta. A quantas anda esse relacionamento financeiro, marketing, planejamento estratégico? Bom, a nossa avaliação, não existe como você fazer um planejamento estratégico de médio, curto ou longo prazo sem ter o financeiro junto. Então você não pode planejar sem orçar, sem saber efetivamente o quanto você tem para gastar, porque é muito comum, e a gente tem visto pelas empresas que a gente passa, o pessoal faz uma proposta, um planejamento, discute dias de planejamento estratégico, faz uma previsão de gastos de algo que realmente não tem como o caixa suportar. Então, o financeiro hoje ele tem, baseado na média histórica, eu tenho certeza que quem nos assiste hoje tem um pouco do financeiro na cabeça, sabe o quanto você tem de recurso para investir na sua empresa. Se você não tem, a primeira dica é essa, você precisa saber. Todo gestor de laboratório hoje precisa saber exatamente qual é a estimativa de faturamento. Baseado na estimativa do faturamento, a gente consegue, primeiro, saber o quanto você vai ter de entrada de capital na empresa e o quanto você vai poder gastar daquilo ali. Então é muito fácil a gente falar e é muito comum, e isso gera descrédito. E o descrédito, uma vez gerado, a gente nota que isso aí é extremamente prejudicial, porque as pessoas começam a entrar em descrédito. Quando você faz uma programação um ano e não realiza, faz pelo segundo ano e não realiza, a equipe toda acaba entrando no descrédito
e o teu planejamento não começa a ser efetivo, porque você precisa que os colaboradores comprem a tua ideia e estejam junto com você. Tá? Então, no nosso ponto de vista, não existe possibilidade de separar hoje o financeiro do planejamento estratégico. Certo. E de que forma hoje o laboratório Saldanha, que é o laboratório que você atua, de que forma tem sido alinhavado isso? De que forma vocês têm conseguido, nós, né? Perguntando de uma maneira bem esquisita isso, mas é porque é para você realmente falar sobre isso. De que forma tem sido feito dentro do laboratório para que efetivamente dê certo? E, claro, a gente sabe que há sempre haverá a velha guerra, né? A gente sabe disso. Outro dia, né, nós fizemos uma reunião, ainda comentamos sobre isso, entre o financeiro e o marketing. É a velha guerra. O financeiro querendo que o laboratório gaste menos para faturar mais, e o marketing querendo gastar mais, com a certeza de que gastando mais vai entrar mais dinheiro. Então tem sempre aquela confusão, aquelas discussões e que há muita necessidade de um alinhamento entre marketing e gestão financeira. De que forma conseguiu isso no laboratório? De que forma foi amadurecido isso? Como é que é a tua experiência nisso aí? Bom, primeiro uma coisa que é básica, que é a diferença de posicionamento e de opiniões que faz de uma empresa vencedora. Quando você está numa empresa que todo mundo pensa igual e todo mundo tem apenas uma linha de raciocínio, com certeza você está deixando passar alguma coisa de lado. Então, o importante é, primeiro, você ter discussões francas. Você precisa trabalhar de uma maneira em que as pessoas entendam que a discussão ela é feita sempre em prol da empresa. No nosso laboratório, a gente tem uma média de crescimento na área da saúde em torno de 20% ao ano. E essa média de crescimento não se deu por acaso. A gente precisa, primeiro, identificar dentro das instituições quem são os líderes pessimistas, otimistas e os críticos. Toda empresa tem o crítico. Quando você consegue identificar o crítico, você consegue ter um ponto muito importante, porque o crítico vê aquilo que você não está vendo. Por exemplo, a gente tem certeza e convicção de algumas ações que a gente toma. Você tem certeza, eu tenho certeza, uma terceira pessoa tem a certeza, e a gente conseguiu chegar a um consenso que reuniões onde várias pessoas dêem a sua opinião, mas não tomem a decisão final, apenas lhe dê uma orientação. Então a gente trabalha no laboratório muito com isso, né? A gente trabalha com participação das pessoas, mesmo que ela não seja a decisão final, a pessoa sempre tem o seu papel de participação, dando o seu parecer e o ponto de vista. Isso é muito importante. A gente tem conseguido ótimos resultados. Participativa, isso, né? Exatamente. Onde busca a opinião do colaborador para que haja a busca de uma material mais próximo ao perfeito, né? Exatamente. Uma coisa que eu gostaria de deixar bem clara aqui, principalmente aos donos de laboratórios, algumas coisas que às vezes passam desapercebido no laboratório de pequeno ou médio porte. Primeiro, a centralização é o pior caminho. Quando você pensa que está tudo bem, tenha plena convicção que não está, porque algum concorrente teu acha que não está e está fazendo alguma coisa. Então, primeira coisa, você precisa de movimento. Quando você está em constante movimento, você precisa ter certeza que sempre você pode melhorar. E quanto mais você centraliza, menos você consegue ver o que está à tua volta. Então é importante deixar claro, primeiro, recebe primeiro quem cobra melhor. Enquanto bioquímico ou pessoa da bancada, você não tem tempo de cuidar efetivamente de tudo aquilo que está à nossa volta. Então a gente conseguiu melhorar, evoluir, fica a dica. Se o laboratório hoje trabalha com uma determinada margem de lucro, se você hoje é a pessoa que cuida da compra, da venda, da conta corrente, do caixa, do fluxo do caixa, alguma coisa está passando. Um exemplo bem claro, na última negociação de bioquímica, nós conseguimos reduzir o valor da bioquímica da nossa empresa em 50%. Não estamos falando aqui de 10%, 20%, 30%. A gente conseguiu tirar um aluguel de uma máquina de R$4 mil em uma negociação. Então, isso aí é um exemplo de o que você tem que fazer. Eu acho que nós optamos pelo laboratório por duas coisas. Primeiro,
em vários momentos, você precisa demitir. A demissão hoje ela é alguma coisa que não existe como ficar de fora do financeiro, porque a margem está cada vez menor. Porém, você pode realocar as pessoas. E fica a dica aqui da nossa empresa de algo que deu muito certo: encontrar na instituição e não contratar de fora, que é uma coisa muito importante, você valorizar a pessoa que trabalha com você e colocar essa pessoa te auxiliando nas tarefas burocráticas. Por exemplo, quantos aqui conferem quanto sai e quanto entra no cartão de crédito? Quantos aqui conferem se todos os convênios pagaram, se cada nota é emitida? Então, são vários trabalhos burocráticos. Se o código que foi pago pelo convênio foi o código correto, se o convênio não glosou nenhuma guia, se glosou, por que glosou. Está tocando um ponto importantíssimo, Márcio. A glosa é uma fonte de perda de dinheiro substancial para o laboratório, né? Exatamente. E o que é mais importante que a gente notou é que a glosa, ela hoje funciona principalmente com planos de saúde de uma maneira quase que indireta. Márcio está de volta. Espero que a gente consiga levar até o final agora aí. Tá. Né? Que bom que você voltou. Bom, a gente estava comentando aqui a respeito das pessoas, né, do envolvimento. Uma questão muito importante, né, que é a parte do auxiliar, tá? Então, que não se encare o auxiliar como um custo extra, tá? Eu acho que o auxiliar, muito pelo contrário, ele é o que vai te dar a lucratividade que hoje está tão apertada. Se você perder, vamos colocar no caso... Você está falando, mas só um minuto, você está falando do celular? Sim. Ah, que a tua imagem não está aparecendo para o pessoal, tá? Peraí, deixa eu mudar aqui. Não aparece a tua imagem, tá aparecendo, tá ouvindo só o vídeo, só a voz. E agora? Agora sumiu tua imagem para mim. E agora? Voltou a tua imagem para mim, mas para o pessoal não está voltando. Bom, pessoal, vocês estão escutando o Márcio falando ou não? Voltou a tua imagem para mim, mas... Deixa eu confirmar aqui, Márcio. Fala alguma coisa só para a gente testar. Ok, estamos falando agora sobre a parte da necessidade de ter alguém ajudando na parte financeira. Márcio falando ou não? Voltou a tua imagem para mim, mas... Deixa eu confirmar aqui, Márcio. Fala alguma coisa só para a gente testar. Ok, estamos falando agora sobre a parte da necessidade de ter alguém ajudando na parte financeira. Beleza, Márcio. Você vai falando sem imagem, tá? Ok. Pessoal, caiu o link de imagem do Márcio, mas a gente vai seguir com ele falando. E vocês podem fazer perguntas aí pelo chat, tá ok? E a gente vai aqui moderando isso aí de modo que vocês não percam nada, tá certo? Márcio, pode tocar. Vai lá. Ficha aí. Tá, então vamos de novo, vamos organizar as ideias aqui. Então, o pessoal vai ter que ficar olhando a minha linda imagem aqui na... Uma coisa que é bastante importante a gente salientar quando a gente fala disso é o seguinte: nós precisamos obrigatoriamente ter alguém que nos auxilie, tá? Porque ninguém consegue ficar 24 horas por dia em cima do laboratório só da parte financeira. Então, o laboratório que gerencia pacientes por dia, onde o bioquímico é a pessoa que faz o exame, é a pessoa que analisa a conta, é a pessoa que paga a conta, é a pessoa que compra. A probabilidade dessa pessoa estar comprando mal e pagando mal, ela é enorme. Exemplo prático, tá? A gente vai de novo à prática. Isso é como eu faço, como a gente faz e como a gente tem exemplo de coisas que dão certo, expertise da empresa, tá? Certo. Recentemente, nós fazíamos um determinado cliente uma compra de um kit. Ele pagava R$ 1.400. Quando a gente conseguiu implementar a cotação de preço, realizando 4, 5 ou 6 empresas, o mesmo kit saiu a R$ 970. Comprando 4 kits por mês, esse único kit pagou toda a despesa dele com o auxiliar que ele teve. Sendo que o auxiliar seria alguém que já iríamos tirar da redução de custos fixos da empresa. Então, foi só realocar a pessoa. E assim são com vários itens dentro do laboratório, tá? Quer dizer que demissão nem sempre é a melhor solução. Na verdade, assim, ó, nos dias atuais, a gente analisa que, primeiro, a demissão ela é inevitável, tá? Porque todas as empresas, independente do porte da empresa, obrigatoriamente, para poder se adequar à nova realidade do mercado, nós precisamos enxugar a folha de pagamento. Isso é certo.
Só que enxugar a folha de pagamento, talvez, em alguns casos, possa ser uma transferência de pessoas entre setores. Ou seja, você vai realocar uma pessoa que antes fazia determinado serviço para agora fazer um outro serviço. Em vez de procurar na rua, você vai dar uma chance para alguém que é da tua empresa fazer algo novo que ela consiga fazer bem feito. Então, você consegue passar várias atividades para essa pessoa. Entendi. E a questão da liderança, como é que fica nisso aí, Márcio? Bom, uma coisa que é muito clara dentro da empresa, dentro de qualquer empresa, dentro de qualquer organização, e para você que não acredita, que não são poucas pessoas que não acreditam, tá? Toda empresa tem 2 tipos de líderes. Os líderes da direção e os líderes dos funcionários. É importante identificar quem são os líderes dos funcionários e os líderes da direção. Você precisa ter uma liderança de direção a nível de direção, provavelmente dita, para tomar decisões, colocar decisões em pautas, reuniões, planejamento estratégico e fazer a empresa girar. E você precisa identificar quais são os líderes que os funcionários seguem. Porque essas pessoas são as pessoas que ou vão puxar a tua empresa para cima ou vão tentar manter ela na mesmice. Então, eu acho que a liderança ela é importantíssima ser, primeiro, identificado, segundo, valorizado, e você precisa identificar o líder e trazer o líder dos funcionários para o teu lado. Ao longo do tempo, a gente aprendeu que com pouco tempo de consultoria, poucas reuniões de consultoria pelo Brasil, a gente é facilmente identificado o líder, para quem não é da empresa, muitas vezes. Às vezes, quem é da empresa está ali, está na cara quem é o líder, e o dono do negócio não consegue identificar essa pessoa. Então, a dica é, primeiro, existe o líder dos funcionários. Identifique esse líder e traga ele para o teu lado. Se você tem um planejamento estratégico financeiro que você pretende aumentar a tua venda, certo, seja lá qual for o exame, você precisa que todas as pessoas estejam engajadas no processo. E esse líder dos funcionários é uma das pessoas mais influentes sobre eles e vai te ajudar muito nesse processo. Se a gente identifica... Ele é o responsável por você estar junto com ele nisso aí. A direção é o link da direção com o corpo de funcionários, é isso? Exatamente. Certo. Importantíssimo. Muito importante isso, né? Muito importante. Márcio, eu queria anunciar aqui, para todos os nossos colegas que estão assistindo, a presença entre os 27 ou 28 agora pessoas que estão online, do nosso grande amigo Humberto Façanha, assistindo a sua conferência aqui, o nosso Hangout. Quero deixar um grande abraço para o meu amigo Humberto Façanha, o cara que nos estimulou, um dos nossos grandes gurus aí, né? Na questão de gerência, de gestão. Muito obrigado, Façanha, pela tua presença. Já deixo de antemão um convite para qualquer dia te bater um papo aqui também no Imersão Live. Mas hoje, como quem está aqui para a gente bater papo é o Márcio, então vamos lá. Vamos seguindo. Márcio, me diz uma coisa. Estava falando aqui em liderança, em questão da questão do rearranjo de funcionários, de cuidar da entrada, de saída, etc, das glosas, tal. Fundamentalmente, como se controla isso? Com que ferramentas podem ser utilizadas no laboratório para que haja até esse nível de controle do financeiro, obviamente controlando aí almoxarifado, compras, né, tudo que você estava falando agora a respeito de redução de valores em uma compra bem feita, bem realizada, né? Como se controla isso? Bom, em primeiro lugar, um abraço ao Façanha, que está aí, que a gente usa muito um programa dele do Custo Certo. Gostaria de dizer que, em primeiro lugar, uma coisa que é fundamental, estoque é dinheiro parado, tá? A gente trabalha hoje com uma margem de lucro apertada, então, se você tem um grande estoque de um determinado produto, você está com imobilizado parado, tá? E hoje, você trabalhando com um grande estoque, você não existe mais essa necessidade. A gente tem observado na prática que a gente produto
48 horas no máximo, a gente tem um produto dentro da empresa. Então, você tem hoje um estoque gigante e não tem mais essa necessidade. Segundo ponto, é importantíssimo você ter um software que te ajude a monitorar as finanças da empresa. Primeiro ponto, existem hoje, e para quem não sabe disso, ou talvez nunca foi atrás, existe e é uma realidade, tá? Você consegue negociar com um plano de saúde pagamento diferenciado. Exemplo, mesmo que você tenha um código que diga que o valor do exame da toxoplasmose é R$25, você consegue negociar e receber um valor diferenciado. E isso aconteceu aqui na nossa cidade. Nós elencamos 50 exames que o valor de custo estava acima do valor que o convênio estava pagando. Nós fomos à direção, depois de longas e longas reuniões, conseguimos fazer uma adequação de valores. Então, qual é um dos grandes problemas que a gente vê hoje? A gente vê o seguinte, a pessoa não consegue controlar. Você faz um acerto verbal, onde você vai receber por uma tox ao invés de 20, 25, e na hora de receber o dinheiro, você recebe o 20 e não se dá conta, porque isso vem no relatório. Aí entra a importância do teu auxiliar, a pessoa que pega a fatura e controla dia a dia. Então, é muito trabalho para ser feito apenas por uma pessoa. É fundamental que haja no laboratório uma distribuição correta de tarefas, né? Exatamente. Que os colaboradores certos no lugar certo, principalmente na questão, por essa questão do número de funcionários reduzido. Hoje nós trabalhamos, esses dias eu estava comentando com alguém, não me lembro o que nós chegamos a ter quase 50 funcionários e hoje estamos com menos da metade disso, né? Exatamente. Quer dizer, então é necessário que haja esse tipo de visão, porque é um dos caminhos, né? O controle, a boa contratação, colocar as pessoas certas no lugar certo, capacitadas, dando preferência sempre a profissionais de nível superior ou profissionais capacitados para aquilo, né? Para aquela função. E isso me faz te levar. Você falou em estoque, que estoque é. Como é que você falou? Dinheiro parado? Como é que foi o termo? Dinheiro parado. É estoque de dinheiro parado, né? Qual é a relação de estoque de custo fixo, cara? Bom, o grande problema hoje, em relação ao custo, é que, primeiro, você consegue hoje, pela grande facilidade e acesso aos fornecedores, e hoje você tem um número determinado de fornecedores, você não tem mais a surpresa do teu custo fixo, ou seja, você já sabe efetivamente quanto você vai pagar por uma seringa, por uma agulha, por um algodão. Quem tem um fornecedor de longa data, hoje já sabe, então, qual é o teu custo fixo. Há muito tempo atrás, você tinha muita surpresa. Você comprava esse mês uma seringa por 30 centavos, mês que vem era 35, no outro mês era 40. Como o mercado também foi apertando, a gente foi apertando com os nossos parceiros e hoje, toda vez que vai ter qualquer tipo de reajuste, os parceiros nos avisam. Então, o teu custo fixo hoje ele é efetivamente fixo. Certo. Exceto aquilo que tem a variação de acordo com o teu movimento, mas isso já está no orçamento. Então, você consegue não ter mais a surpresa de compras com valores inesperados. E isso é extremamente importante na nossa área. Então, essa surpresa que tinha, e isso aí vai entrar no nosso próximo tópico, que é rever as funções, os processos na empresa. Porque, provavelmente, tudo que existe no laboratório já foi feito há muito tempo. Numa época que aquilo ali era perfeitamente normal e compreensível, mas, como tudo muda, o estoque muda, o controle de estoque muda, o fluxo dentro da empresa muda. Então, essas coisas que mudam precisam ser atualizadas constantemente. Então, a gente deixa como dica aqui, primeiro, rever os processos. Tá? Por que eu estou falando em rever os processos da parte financeira? Porque eu preciso baixar o custo para poder sobrar dinheiro para investir em outras ações do laboratório. Ou financeiramente eu preciso que o custo dentro da empresa seja reduzido. E se eu não rever aquilo que eu estou fazendo, eu não vou conseguir reduzir. Então, o primeiro passo é rever. Mas já foi revisto, não tem como baixar. Efetivamente, sempre que se contrata uma consultoria, o que acontece? Sempre baixa o custo, não baixa? Sempre melhora o processo. A gente faz consultorias para isso. Diminuir o custo, aumentar a lucratividade, melhorar os processos. A parte financeira precisa obrigatoriamente estar atenta e preocupada com os processos.
Porque quanto mais tempo você demorar para fazer alguma coisa, um processo, mais custo vai gerar, mais vai aumentar o financeiro. Então, você precisa que o maior número de exames possíveis seja realizado em menor tempo. Menos tempo, eficácia e eficiência. Horário, um custo menor. Exatamente. Eficiência e eficácia. Não tem como fugir. É uma ciranda que você não tem como fugir. Eu vou tentar voltar a imagem no computador normal aqui. Essa questão do menor custo e no menor tempo, né, associado a uma maior qualidade, né, que é isso que o nosso cliente quer hoje. Ele quer mais qualidade, menos custo e menos tempo. Mais rápido, melhor, né, e com custo menor. É isso que o cliente deseja da gente. Exatamente. Né? Essa questão da diminuição do custo, tá? De onde se captar recurso, como é que a gente pode fazer? De onde vem esse recurso para que haja essa transposição ao custo reduzido? Quer dizer, vou tentar me fazer entender melhor. Quando você tira de um lado, você põe no outro, entendi, né? Entendi. Bom, eu enquanto administrador financeiro da empresa, posso dizer de carteira que a gente conseguiu reduzir o custo efetivo de toda a parte de reagentes da empresa. Mas só um pouquinho, deu uma falhada. Deu uma falhada aqui. Volta no gerente financeiro. Financeiro da empresa. Nós conseguimos reduzir o custo fixo da empresa, da parte de reagentes, não da parte de luz, aluguel, funcionários, em no mínimo 30% nos últimos 2 anos. E aí a gente tem algumas expertises para falar. Primeiro, você tem que estar apto a mudanças. Tá? Eu acho que hoje todo laboratório que fala em finança, todo laboratório que fala em dinheiro tem que estar apto a mudanças. Tá? O que é a mudança? Mudança é mudança radical. Por exemplo, nós trocamos a Lab Test pela Covalente e economizamos 50% na compra do reagente bioquímico. Nós trocamos um determinado reagente por outro reagente e economizamos 50% na compra da troponina. Nós migramos o laboratório de apoio e economizamos 30% na fatura global da empresa. Mas aí entra a comodidade. É muito mais cômodo eu usar um reagente X, é muito mais fácil eu estar usando determinado reagente do que mudar. Então você tem que estar apto à mudança. E você tem que constantemente cotando. Tá? Existe um fator importante, Marcos, assim, eu acho que o pessoal, você vai concordar, e o pessoal também vai concordar comigo, que é o seguinte, principalmente os mais antigos, né, pessoal aí que tem mais de 20 anos de estrada, tem aquele velho amigo viajante, né, o cara que vem no teu laboratório há 20 anos, todo mês ali, com o bloco dele, com aquela pasta, te vender, e gera uma certa dificuldade de você dizer não para esse teu amigo de tantos anos, né? Como agir num caso desse? Agir com um velho amigo que está contigo há 20 anos e que hoje não tem o melhor preço, não tem o melhor kit, mas ele está ali, todo mês ali com você. Como a gente... O que você recomenda para o pessoal? Como agir nesse momento com esses velhos amigos? Bom, pessoal, é o seguinte, nos próximos 5 anos, a empresa que não migrar, que não se mover, que não fizer nada e continuar exatamente o que sempre fez, está fadada a fechar. Não existe um plano B. Talvez eu vou diminuir a margem de lucros. Vamos analisar o seguinte, o aumento do funcionário esse ano foi 8,5%. O ano passado foi 10,3%. Se for aumentando uma média de 10% ao ano, e você pegar 5 anos, você vai ter 50% de reajuste. Só de funcionário. Se você pegar a luz, o aluguel, tudo vai subir. Não existe um outro ponto. Ou você move, Não existe o plano B. Só existe o plano A. O plano A é mudança. Talvez a mudança não precisa necessariamente chegar a acontecer, mas ela precisa, no mínimo, ter um start. Muitas empresas que são amigas, colaboradoras, quando você dá o start para a mudança, ela renegocia o valor. A gente é testemunha, a gente passou por isso recentemente.
são coisas que podem acontecer. Você, infelizmente, eu preciso mudar por uma questão financeira, não é? Várias empresas negociando direto com a gente reduzir o custo. Então, primeira dica, o amigo viajante, infelizmente, não vai pagar o teu funcionário no final do mês, ele não vai pagar o teu aluguel, embora ele esteja ali, ele não tem como garantir uma qualidade de um reagente diferente de um outro concorrente que você consegue comprar. Então, a primeira dica é o seguinte, hoje, embora tenha muita gente contra, e eu sei que isso gera muita discussão, a gente usa 2 processos importantes. Primeiro é terceirização, e isso é uma coisa que o financeiro e a técnica e os administradores discutem muito, mas é muito difícil eu comprar um TSH, pagar um TSH 1,50 de preço final, enquanto se for colocar no meu laboratório só de reagente, eu vou pagar 2,50, mais funcionários, encargos, água, luz, telefone, e na curva vai me sair 3. Fazer um exame urgente é uma coisa, tudo bem, ter um Vidas para fazer um exame urgente. Fazer uma rotina de sem TSH é outra. Então, isso gera muita discussão, mas, primeiro, financeiramente, nós precisamos muito da terceirização. Segundo, são as redes. Através das redes, o Wilson, que participa do grupo ABC, quem já teve oportunidade de fazer compras via rede, sabe que a gente consegue bons reagentes com ótimos valores, tá? Então, assim, primeiro, no laboratório, quando a gente começou a trabalhar com rede, a importância da rede é tão grande que, exemplo prático, um rotavírus de R$300, na rede era 250. Quando anunciamos ao nosso fornecedor que começaríamos a comprar com a rede, o nosso fornecedor nos vendeu 250. Então, como eu disse, talvez a mudança não precisa ser efetivada, mas ela precisa ter o start. Esse não vou mais comprar porque eu vou comprar de um outro lugar. Renegocia, rearranja, e isso é algo que mantém você em constante movimento. A saída gera custo, né? Quanto mais ele vai vender, mais barato vai sair isso para quem compra. Então a demanda vai gerar redução de preço. Se todo mundo começar a comprar de outro fornecedor, o primeiro vai obviamente tentar baixar preço para tentar chegar até onde está conseguindo no outro lado, né? Isso aí é uma constatação. Eu vou te passar uma pergunta aqui, Márcio, de um colega que está perguntando aqui no chat, tá? É uma pergunta do Michel Matos. O Michel, eu vou te dizer de onde ele é aqui. O Michel é de Ipiaú, interior da Bahia, Laboratório Matos. Michel Matos, do Laboratório Matos. Estamos falando com o Big Boss aí, cara. Né? Então, perguntando o seguinte, ó. Ontem falávamos em um grupo sobre o tema trabalhe para que teus clientes te procurem por ser o melhor e não o mais barato. A pergunta dele é a seguinte, como não ser visto apenas pelo preço? É difícil, né? Extremamente difícil. Primeiro, no caso dele, o que a gente precisa hoje, o que a gente vê no dia a dia é o seguinte, as pessoas não querem esperar. A primeira coisa que a gente tem para falar para alguém que quer trabalhar nessa linha de ter o melhor valor, porque o cliente e o que a gente observou ao longo do tempo não é só a qualidade final do exame que interessa ao teu cliente. Para o cliente vai interessar, primeiro, vai ter um estacionamento, vai ter alguém para atender e como vai ser o local onde ele vai ser atendido. Tá? As pessoas vivem em grupo. Isso já foi constatado e faz parte das pessoas. Então, as pessoas querem estar em um determinado grupo e um determinado laboratório. Então, se você Aonde hoje... eu quero ser visto, né? Também. Hã? Aonde eu quero ser visto. Exatamente. Então, se você tem uma visão de querer trabalhar para uma classe diferenciada que trabalhe com valor agregado, tem 2 opções. Primeiro, a classe médica, que ela vai trabalhar com a qualidade do teu exame, e vai ter a classe do cliente, que também é uma classe tão importante quanto a classe médica. E a classe do cliente vive em grupo. Então, eu quero ir ao laboratório X, por quê? Porque o laboratório X me oferece uma acomodação, eu não vou precisar esperar, eu vou ter estacionamento,
o que você vai oferecer de diferente do concorrente. A gente já viu laboratórios, como a nossa empresa montou uma unidade específica para esse tipo de público, tá? Então, se você quer trabalhar, você tem que, no mínimo, ter 2 caminhos. Caminho número 1, certificação, qualidade. No mesmo caminho, visitação ao médico constante, para que ele também saiba o que você faz, o que você está fazendo. Programas que mostrem ao clínico a qualidade do teu exame, a qualidade do exame. Paralelamente, o cliente precisa ver que ele chegou em um local diferenciado, ele chegou em um laboratório onde o ambiente está diferenciado, a atendente está uniformizada, a poltrona é confortável, o televisor é confortável. Então, as pessoas andam em bando, Matos. Diria para você o seguinte, se você não consegue ter todas as atribuições que você precisa, você precisa ter alguns requisitos mínimos, certo? Primeiro, analisar o mercado. Segundo, o que o teu concorrente tem? Eu sei que muita gente fala não se preocupar com a concorrência, eu falo o inverso. Você precisa se preocupar com a concorrência. Então, o concorrente tem X, Y, Z. Você precisa ter algo melhor porque você quer trabalhar para pessoas diferenciadas. E as pessoas querem viver em grupos e querem ser vistas em grupos. Então, trabalhe na parte do cliente, trabalhe na parte do médico. Nós temos aqui em Lages um programa de muito sucesso que tem um alcance gigantesco aqui, que é um programa que foi inicializado e hoje ele é observado pelo Caio, que chama Fale com o Doutor. Fale com o Doutor é o seguinte, é um programa onde a cada 15 dias você traz ao laboratório um médico. E o médico fala sobre a sua especialidade. Então, você traz a uma unidade VIP um cliente que vai falar sobre a cardiologia. Aquele médico que veio ao laboratório, conheceu um laboratório diferenciado, falou sobre um assunto. Os clientes que têm acesso à internet veem aquele médico diferenciado em um ambiente diferenciado, logo, elas atrelam a imagem da empresa à imagem de um clínico de sucesso. E isso tem uma repercussão fantástica. Então, é um programa extremamente interessante, que dá muito certo, porque tem um custo fixo baixo. Você precisa, basicamente, uma internet que é gratuita. A hospedagem, que eu não sei quanto o Caio está pagando hoje. Caio? Hospedagem do que? O que custa hoje para hospedar? Quanto custa para hospedar? No YouTube? Nada? Não, custo zero. YouTube. Então você hospeda. Trabalhamos com as redes sociais, com o Fale com o Doutor, né? Então você hospeda a preço zero. A gente faz as filmagens, grava e coloca no YouTube, na nossa página do Facebook, na fanpage da empresa. Exatamente. Então, veja bem, Matos, você tem um programa que nós aqui, dentro de um planejamento, tivemos a brilhante ideia de fazer esse programa que, como eu já falei, aí, o Caio quem conduz, tá? Repare só, você precisa elencar os principais médicos da cidade, tá? Você atrela ao médico, ao teu laboratório, mas ele precisa obrigatoriamente ser um laboratório diferenciado, para que o cliente seja diferenciado e o médico diferenciado. Acho que esse é um bom caminho. Mais alguma pergunta? Tem mais alguma pergunta. Tem mais uma pergunta do próprio Michel. Outra questão, ele pergunta assim: como diminuir os custos sem diminuir a qualidade dos produtos usados? Segundo o raciocínio do Márcio, como trocar uma marca de reagente muito boa por uma mais barata, né? Eu acho que ele está querendo saber se ele deve ou não arriscar trocar para uma mais barata, enfim. Tá. Michel, Matos, olha só. Eu acho o seguinte, em primeiro lugar, você trabalha com qualidade, tá? Vamos partir do seguinte princípio aqui do nosso bate-papo aqui, tá? O nosso laboratório hoje é um laboratório certificado, então nós possuímos certificações, nós possuímos todos os controles internos e externos e nós temos avaliação e medição. Então você não pode, e também não é aquilo que eu estou dizendo, você sair de hoje, chegar amanhã, vou trocar toda a bioquímica, porque a bioquímica X vai me custar 30% do valor. Você vai comprar um lote do produto, que foi o que a gente fez, nós compramos aqui no laboratório
os reagentes que a gente julgou necessário, testamos paralelamente, isso é um investimento que você faz, mas é um investimento barato, você vai gastar, hipoteticamente, na época nós gastamos R$500 com reagentes, rodamos 2 vezes a mesma rotina por várias vezes e validamos o reagente. Quando você valida o processo, você consegue ter a troca. E essa troca nos gerou uma economia de quase 50% na bioquímica. Então, você não vai trocar por uma barata, trocar por trocar. Você vai trocar porque você validou o teu processo, você validou o teu reagente, você validou o teu exame, e aí você trocou. Entende? Então, em primeiro lugar, não tenha em mente que o mais barato é pior, que o mais barato não vale nada, que o mais barato é ruim. Existem algumas marcas que, sabidamente, são fantásticas, tudo bem, não vou questionar, mas não quer dizer que uma determinada faixa de reagente de produto não tenha a mesma qualidade. Então, nem tudo de validação, né, Márcio? Tem que validar. Então, foi o que eu acabei de falar. Eu lembrei agora, sabe do quê? Eu, obviamente, não vou citar empresas e marcas por questão ética, mas você lembra quando a gente resolveu implantar o ELISA? Nós tivemos 8 marcas de kit diferentes, todas elas foram reprovadas para hormônio, não lembro bem o que era aquela, qual que era a nossa busca na época, mas era uma busca por uma economia na parte de hormônios, né? E a gente reprovou todas, nenhuma delas foi aprovada no nosso critério de validação. Isso que é fundamental, às vezes você tem uma técnica mais barata, mas ela não condiz com a necessidade que você tem, então não dá para você tirar dinheiro dali. Mas tem uma outra técnica que você tem um kit bem mais barato, com o mesmo nível de qualidade que você tira dali. E assim vai se mantendo essa balança. Essa é o objetivo, tá? Então, hipoteticamente falando, tá? Eu tinha um reagente X que eu troquei por um reagente Y. Não quer dizer que eu parei de testar outros reagentes. Se nós acharmos que o reagente está aumentando o valor, a gente pode, obrigatoriamente, deve testar outras marcas. Você não precisa comprar tudo aquilo, mas o teste ele é fundamental. Eu acho que você precisa, sim, estar antenado e ter a mente aberta. Porque, às vezes, você usa uma marca que está na tua cabeça do tempo que era estudante. Todo mundo tinha, na vida de estudante, um determinado reagente, aquilo saiu da cabeça, foi para o teu laboratório, segue aquela linha. Vai uma aguinha aí, cara. Vai uma aguinha aí, não. Segue aquela linha de raciocínio e esquece de mudar. Então a mudança ela é fundamental. Mas olha, antes de mudar, checa o reagente. Anunciar a presença também entre os nossos participantes aqui da Hangout, de um outro grande amigo, de um dos maiores consultores na área de gestão da qualidade do laboratório clínico no Brasil, meu amigo. Porra, tá me ouvindo, não? Estou ouvindo. Então, eu estava anunciando aqui Vocês ouviram anunciando, não? O nome e tudo? Não, nome não. Tá, então eu vou voltar. Quero anunciar a presença do meu grande amigo Paulo Ribeiro, da Lab Consultoria de Minas Gerais, um dos grandes consultores na área de gestão da qualidade no laboratório, um criador de um dos softwares de gestão da qualidade. Paulo, grande abraço, obrigado pela tua presença com a gente aqui, cara. Sinta-se à vontade para conversar, para falar, para dar sua opinião também. E eu também queria te passar aqui a pergunta de uma colega que mandou por WhatsApp, porque ela não está conseguindo escrever no chat, que é o seguinte: a Lilian está perguntando o seguinte: qual a maneira mais fácil, ou para você dar uma dica para ela, essa daí é complicada, velho, você vai ter que rebolar agora, para identificar o líder, cara, o líder dos colaboradores, acredito eu que seja esse líder dentre os colaboradores. Como localizar, como identificar esse líder? Bom, na verdade não é tão difícil assim. Eu acho que aí você tem que fazer 2 coisas. Primeiro, que eu julgo fundamental e como a gente fez para identificar o líder aqui na empresa, tá? Você precisa ouvir a tua empresa. Nós, ao longo do tempo, você, enquanto gestora da empresa, provavelmente que está ouvindo e está preocupado com quem é o líder, todas as reuniões
basicamente, quando você marcar uma reunião, sempre vai ter alguém que vai falar mais ou vai falar menos, e às vezes você tira dali uma ideia que o líder está ali. O líder, na verdade, não está ali. O líder nem sempre é o que fala. O líder é a pessoa que deu a ideia para alguém falar. Tá? Como que eu faço para saber, então, quem é o líder? Características do líder. O líder é seguido. Então, hipoteticamente, tá? Eu trabalho em uma empresa onde você não tem o uso do crachá. Você colocou o crachá como ferramenta obrigatória e você tentou colocar o crachá e no segundo dia ninguém usou, você cobrou usar. De repente, uma pessoa para de usar e quando você observa, várias pessoas param de usar. Então, é importante identificar quem parou de usar. Porque as pessoas seguem as outras pessoas. Então, aqui no laboratório, a gente conseguiu observar pela questão da frequência em reuniões e da postura com que a pessoa se comportava. Por exemplo, nós temos aqui no laboratório uma líder nata, que hoje é a pessoa que me ajuda na parte financeira. A gente conseguiu observar que a influência dela era tão grande dentre as pessoas que ela era uma peça fundamental. Como que você faz para observar? É difícil para quem está na instituição, né? Quando você está de fora, você faz duas perguntas. Sabia que você ia ter que rebolar para responder essa. É difícil, mas assim, ó, como chama a moça, né? Como? Qual é o nome dela? Lilian. A Lilian. Lilian. Que ficaria de dica hoje para a gente quando a gente faz... Não sei se você tem ou não algum trabalho individualizado com os seus colaboradores. Quando você tiver algum tipo de trabalho individualizado, que o Fernando localizou o nosso líder a primeira vez assim, sempre apareciam duas pessoas que você se espelha na empresa. Fulano e ciclano. Fulano e ciclano. E o líder naturalmente vai aparecer. Porque ele vai ser a pessoa mais citada entre as pessoas que todo mundo vai falar. Então, eu lembro dessa técnica que o Fernando usou quando ele fez, dentro do laboratório, uma consultoria para a gente. O irmão do Caio trabalhava com psicologia, e ele perguntou para todo mundo: duas pessoas da empresa que você se espelha, fulano A e fulano C. Para outra pessoa, fulano B e fulano C. Fulano D e fulano C. Então, uma pessoa era constante. E dali ele tirou o líder, e a gente começou a observar nas ações, e realmente foi como deu certo. Talvez essa seja uma boa técnica. E a própria Lilian tem uma outra pergunta ainda para você. O que você pode me dizer em relação aos reagentes da Wiener? 90% da minha bioquímica é Wiener e meu aparelho é um BT3000 Plus. Bom, nós usamos a Wiener, nós usamos Labtest, nós usamos Analisa, nós usamos Covalente. E aquilo que eu digo para você. Você usa a Wiener no teu laboratório funciona, você tem os teus controles, você tem a tua validação. Não vou questionar nada da Wiener, nem os teus métodos, não tenho nada a questionar. A única coisa que eu tenho para questionar é custo-benefício. Tá? Então, se você me falar que a Wiener no teu laboratório funciona, e você conseguir me provar efetivamente enquanto consultor de qualidade, enquanto gestor financeiro, que comprar a Wiener é tão bom quanto comprar Covalente ou comprar Labtest ou qualquer uma outra marca, tá ótimo. A única coisa que o financeiro se preocupa é qualidade do exame. Por quê? Por que o financeiro se preocupa com a qualidade? Porque um exame mal feito vai ter uma repercussão gigantesca na ponta do médico. Não vai voltar o dinheiro para o financeiro. Então, colega, nós já usamos a Wiener. Não temos nada contra a Wiener. O que eu tenho para te dizer é: há quanto tempo você usa a Wiener? E quantas vezes você já cotou nos últimos anos outras marcas de reagente? Para todo mundo que está no grupo e nos assiste hoje, quantas cotações vocês já fizeram efetivamente para a troca total de reagente? Isso é uma coisa importante. A qualidade do exame, existem ferramentas que nos auxiliam. Isso é a parte da qualidade, do controle da qualidade. Eu deixo isso especificamente para quem trabalha e quando a gente faz as consultorias. Controle, calibrador, resultado final, relacionamento com o clínico, tá ok? Para mim, funciona. E uma coisa que é importante, seria isso. Pode tocar, vai em frente, vai em frente.
Para mim seria isso. E uma coisa que é importante, agora fugindo um pouco da pergunta da Lilian. Então, Lilian, se para você funciona, a única coisa que eu tenho para te dizer é use, mas não caia no comodismo. Não pare de procurar novas marcas, novas opções, porque com certeza elas existem, tá? Nós já trocamos de bioquímica 2 ou 3 vezes, já trocamos de marcadores cardíacos 2 ou 3 vezes. Então você precisa validar e controlar. Então, mas é muito caro um consultor. Agora aqui é alguma coisa que os consultores que me escutam, Caio, eu e os outros que estão nos ouvindo, o consultor hoje, ele é a pessoa mais barata do laboratório. Concordo plenamente. Independente do custo que você tiver com o consultor para mandar um consultor para o Acre, você vai gastar um valor X. Mas o quanto esse consultor vai te levar de benefícios, o quanto ele conhece do mercado que ele trabalha, porque ninguém é consultor porque resolveu ser consultor. Então eu resolvi que a partir de amanhã vou ser consultor. Não, os consultores são pessoas que têm uma grande vivência e experiência. E eles podem ajudar a empresa. Tanto na parte financeira, na parte da qualidade, na parte de compra, na parte de venda. Então, assim, muito claro para mim, o teu lucro está em comprar melhor. Se você conseguir comprar melhor, a tua margem de lucro vai ser maior. Tá? Então, a compra, ela é fundamental. 2 coisas importantes: comprar bem e otimizar os processos. Diminuir pessoas e aumentar a automação. Isso é fundamental. Para as pessoas que ficam na empresa, a indústria 4.0, que vem agora com força total e é uma nova realidade, e essa realidade nos diz o seguinte: as pessoas estão cada vez mais sob pressão. E se no teu laboratório, na tua empresa, isso não está acontecendo, tem alguma coisa errada. Obrigatoriamente as pessoas têm que fazer mais, você precisa de menos pessoas, certo? E as pessoas que ficam na empresa, elas necessitam ser elogiadas. Você necessita dizer para as pessoas o quanto ela é importante e o quanto ela é boa no que ela está fazendo. Porque a pessoa hoje, ela obrigatoriamente, pela condição que nós estamos desenvolvendo na nossa sistemática, você vai diminuir pessoa, a que fica, absorve. Tira uma pessoa, as que ficam, absorve. Tira uma pessoa, as que ficam, absorve. Um ponto de vista clássico, na nossa empresa, quando a gente chegou a um ponto que estava ótimo, estava tudo bem, nós passamos 3 pessoas a meio período e uma foi mandada embora. Quando já estava tudo bem. E as pessoas que ficaram estão tomando conta da empresa muito bem, só que a gente precisa da motivação. Aí você entra com a parte do emocional. As pessoas precisam ser elogiadas. E todo mundo que me ouve aqui, espero que de coração, se você não faz, que o faça amanhã. As pessoas precisam de um elogio. Como você faz bem feito, como isso aqui ficou bom, como a nossa equipe está unida, como a gente conseguiu absorver, elas precisam saber que você viu que diminuíram as pessoas, que aumentou o serviço e que você está consciente que ela está trabalhando mais e melhor. As pessoas hoje estão muito carentes de elogio. Mais alguma perguntinha para nós? Tem uma pergunta aqui deixa eu achá-la aqui, do meu amigo, grande amigo, Marcelo Milagres. Pô, Marcelão prestigiando a gente também aí. Tá legal o negócio hoje aqui. Então a pergunta do Marcelão, ela é profunda, Marcelo. Exige uma análise um pouco mais profunda, que é a seguinte: questão de capital de giro do laboratório. Como calcular capital de giro especificamente? Se ele tiver online aí, pergunta se ele quer captar recurso no banco ou se ele quer captar o capital de giro dele mesmo, da própria empresa. Vou falar sobre os dois, tá? Daqui a pouco ele vai responder aí. Vamos falar sobre os dois. Então vai lá. Vamos falando sobre os dois, tá? Primeiro, capital de giro dentro de uma instituição é aquele valor que a gente consegue fazer a empresa girar. Então, o capital de giro, primeira coisa é estoque, tá? Você precisa obrigatoriamente diminuir o teu estoque físico da empresa. Se você fizer a conta do quanto você tem de reagente parado dentro do laboratório, você consegue aumentar significativamente o teu capital de giro. Tá? Então, primeiro, diminua o estoque.
desde que, obviamente, eu não sei qual é a cidade dele, que ele tenha fornecedores capazes de manter a logística, tá? Para nós aqui que moramos... Minas Gerais. Nós moramos em Santa Catarina. Conhecer a necessidade de capital de giro interno. Não entendi bem essa parte dessa pergunta dele aqui. Ele está em Minas. Minas? Eu sei que ele está em Minas Gerais, mas a segunda pergunta dele eu não entendi direito. Que conhecer a necessidade de capital de giro interno. Não, é interno, é isso aí. Quanto ele precisa de dinheiro para fazer a empresa girar? Eu entendi o que ele quer dizer. Dinheiro interno, tá. Então, assim, a gente tem sem várias ferramentas. Exatamente. Então, assim, primeira coisa, conhecer o teu custo fixo. O que é o custo fixo? O que você gasta de aluguel, água, luz, telefone, reagente, funcionário. Certo? Esse teu custo é um custo fixo que ele é praticamente invariável ao longo do ano, conforme a gente disse, porque os nossos fornecedores hoje nos permitem fazer isso. Tá? Quando você souber quanto é o teu custo fixo, diminua as compras e aumente a periodicidade de compra. Por exemplo, você compra 3.000 seringas. Só porque acima de 1.000, na nossa região, você já ganha frete grátis. Então, ao invés de você comprar 3.000, você faz 3 compras de 1.000. Enquanto você está pagando a primeira fatura, você já entrou dinheiro suficiente para começar a pagar. Então, o teu capital de giro vai começar a diminuir significativamente porque você vai tirar do fluxo do caixa. Isso é uma coisa que a gente faz aqui no laboratório, que a gente optou por fazer isso há algum tempo. Porque, primeiro, quando você consegue, veja bem, ao invés de ter uma fatura de 5.000, 6.000, ter 3 faturas de 2.000, é muito mais fácil para você pagar com o próprio dinheiro que entra no caixa, tá? Então, o fluxo do caixa, ele foi administrado para pagar, porém, continuamente. Isso nos ajudou muito, Marcelo. Isso aí foi uma coisa que a gente trouxe para a nossa realidade, que nos ajudou muito. Uma outra coisa que é importante fazer é o seguinte: o dono da empresa não é o dono do dinheiro da empresa. Tá? Então, vamos colocar aqui, é uma questão que gera discussão em todos os lugares. Se você tem o teu Prolabore lá, 5.000, 6.000 ou 10.000, você não pode amanhã tomar uma Coca-Cola e colocar na conta da empresa. Se você tomou a Coca-Cola, vai para a tua conta. Na hora de receber o teu Prolabore, tem que ser descontado. Ah, mas eu trabalho pela empresa. Mas a empresa tem que ter um custo fixo, que não pode variar. Então, o Prolabore é 10.000. Se você quer convidar 20 amigos para fazer um banquete, a empresa não pode pagar o banquete. Você tem que pagar o banquete com o teu dinheiro. Tá? Então, o que fica de dica é isso aí. Primeiro, faça prestações menores, dilua o teu custo, trabalhe com técnicas de venda, que é uma coisa que a gente fez aqui no laboratório. A gente colocou meritocracia e distribuição de uma parte dos lucros para as unidades que mais vendem. Tá? Então, a gente tem no laboratório muita gente tentando vender muito. O que elas vendem? Chegou uma criança, um grupo, ou dá um desconto, não perder. Você não pode perder de forma alguma nenhum cliente que entra no laboratório. Tá? E se você aumenta a quantidade de pequenos particulares, no final, você tem dinheiro suficiente para pagar aquela pequena fatura do mês. Tá? Então, o teu capital interno, a gente conseguiu manejar assim. Segunda, separe o que é dinheiro da empresa do que é o teu dinheiro. Separe obrigatoriamente. Mas esse mês não deu, o mês que vem deu. Não, você tem o teu salário, o teu Prolabore. Então, aquilo ali faz parte do custo fixo da empresa. Terceiro, dinheiro no banco você deve pegar só quando for estritamente necessário. A gente tem, por experiência aqui, a gente teve empréstimos pequenos, médios e grandes, tá? E o dinheiro do banco sempre é um dinheiro que tem um juro muito alto. Porém, isso que eu vou falar agora aqui também é da prática. A gente já conseguiu fazer uma diferença onde o juro do banco era algo em torno de 2% ou 3% e a redução de desconto para a compra de determinado reagente dava quase 20% pagando à vista. Então, a gente conseguiu pegar um recurso para comprar algo específico. Por pegar dinheiro para fazer um capital de giro maior, não é uma boa ideia. Algo específico que você queira comprar, vale a pena recorrer à instituição financeira.
Tá ok? Uma outra coisa importante a gente ressaltar aqui. Os fornecedores, tá? Independentemente de qual fornecedor, principalmente dos que a gente trabalha aqui, todos eles estão aptos a negociar parcelamento. Então, vamos supor, tu teve algum problema e você não conseguiu pagar o empréstimo, certo? Não conseguiu pagar o teu fornecedor. Você pode e deve negociar com ele. Antes de atrasar, você negocia, ó, eu não vou poder pagar esse mês, nós já fizemos isso aqui no laboratório, e para quem nunca tentou fazer, e a primeira coisa que a gente ouve nas empresas, eu não tenho como atrasar, eu não tenho como fazer. Tu já tentou fazer? Então, a primeira coisa tenta negociar direto com o fornecedor. 90% dos casos aqui na nossa empresa, a gente consegue negociar em 2 ou 3 vezes sem juros. Tá? Dinheiro para pagar empréstimo. É importante saber quanto você vai ter de desconto do juro e quanto o banco vai te cobrar. Então, para cada caso, você tem que analisar. Você não pode simplesmente pegar um dinheiro para pagar o empréstimo que está e ficar com uma dívida única. Às vezes, você está fazendo uma grande bobagem, porque você deixa de ter 2 ou 3 parcelamentos para ter um empréstimo único no banco. Só que no banco você está pagando 10% a mais do que estaria pagando 2 ou 3 picotados. Então precisa um pouco de calma e administrar a tua finança. Alguém comentava também sobre o simples ou lucro presumido. Foi muito útil a resposta, agradecendo aqui. Sobre o simples ou sobre o lucro presumido, tá, pessoal? É muito importante isso. Existem faixas de imposto que você paga de acordo com quanto você fatura na média do último ano. E é muito importante, muito lucrativo você entrar no simples se você tiver um faturamento médio, que não tenha grande oscilação, e se você tiver um número de funcionários que seja condizente. Por exemplo, uma empresa que tem 3 ou 4 funcionários não vai ter tantas vantagens em relação a uma pessoa que tiver 20 ou 30 funcionários, porque a redução de ISS é que vai dar a grande diferença no simples. Então, você precisa obrigatoriamente saber quanto você gira. Então, você precisa do contador. Antes de tomar uma medida drástica de mudar de tributação, lucro presumido para simples, fale com o contador. O nosso contador veio com a seguinte frase. A diminuição é muito pequena, mudou só R$500. Mas R$500, na verdade, são R$6.000. Porque não muda uma vez, muda ao longo do ano. Então, você precisa aprender, e é uma coisa que a gente faz aqui no laboratório, a calcular por ano. Não calcule nada mais por dia, por semana, por mês. Um funcionário que pediu um aumento de R$100, ele não pediu um orçamento de R$100, ele pediu um orçamento de R$1.200, de R$1.300, tem que contar o 13º, fora os encargos. Então, aqueles R$100 que parece só R$100, não é os R$100. Ele vai ser agregado à folha de pagamento ou não vai? Se ele for agregado, vai ter todos os encargos, 13º referente àquilo. Então, aquele R$100 vai ter uma repercussão para o resto da vida. E esse R$100 de aumento, você não tira mais. Então, cuidado quando você falar, isso aqui é só 100, é só 200, é só 50. A gente já viu vários casos assim. No final, o cara tira 5 ou 6, 100, R$200 ao longo de um ano, fez o 13º inteiro. Então é importante você estar trabalhando com isso. Pensamento anual. Como que eu vou fazer o 13º? No começo do ano, é normal a empresa pagou o 13º, foi daquela loucura e tal. Como que eu vou pagar o 13º do ano que vem? Nós, na nossa empresa, já sabemos. Nós tínhamos uma pessoa que ganhava uma bonificação por função que ela deixou de exercer, foram R$200. Outras pessoas foi mandado embora, outras pessoas reduziram, alteramos a margem. Então, veja bem, na verdade, o 200 daquela pessoa ali refletiu em 2.400. 3 pessoas meio período. Então, assim, obrigatoriamente você precisa pensar por ano e não por mês. Ótimo, excelente. O Tiago está te fazendo uma pergunta aqui, o Tiago Maresi. Eu não vi de onde é que ele é, mas depois ele já diz aqui de onde é que ele é. Ele diz assim, boa noite, gostaria de saber o cálculo que devemos utilizar para saber quando devemos deixar de enviar um exame para o apoio. Perguntinha, essa perguntinha é boa, hein?
cálculo que devemos utilizar. Bom, para definir se vai mandar para o apoio, se vai realizar o exame no laboratório. tá. Aquela decisão, né? A velha decisão, faço ou mando para fora? Bom, em primeiro lugar, assim, Tiago, o custo do apoio é o custo X. É aquele custo, não muda. Tranquilo? Vamos partir para o teu custo agora, tá? Vamos colocar aqui que o custo do apoio seja R$5 e o custo do reagente para fazer 100 testes seja 300, ou seja, R$3. Tranquilo? Vamos colocar em cima aqui que para fazer um exame de R$300, você vai ter que fazer a curva de calibração. Para fazer uma curva de calibração, você vai matar 6. Certo? Matando a curva de calibração, tirando a curva de calibração, você vai ter uma margem de repetições. Fazer a curva de calibração. Vamos colocar que você vai ter mais em 100 testes, 2 repetições. Já estamos com 92. Desses 92 testes, quanto você vai gastar com funcionário para fazer o exame? Tá? Porque, hipoteticamente, ninguém coloca no laboratório apenas um tipo de exame. Você precisa colocar alguma coisa que demande. Se você colocar um profissional para fazer, por exemplo, hormônio, hipoteticamente que você coloque um biomédico que você pague R$2.000 de salário. O salário dele é R$2.000, mas não quer dizer que efetivamente te custe R$2.000, porque, na verdade, ele vai te custar R$2.000 mais os encargos. Então, um kit de 100 virou um kit de 92, certo? E o salário de 2.000, ele vai te custar 3.500 por mês, mais 13º e férias. Aí você vai ter que calcular quantos exames esse teu funcionário faz, para dar o valor só do funcionário, vai ter que calcular quanto de luz você vai gastar, quanto de reagente. Hipoteticamente, um exame ele tem que ser, no mínimo, o valor do custo do reagente, tá? Nós usamos como ponto de corte aqui, 50% do valor do apoio. O que significaria isso? Para fazer um apoio aqui, um kit de R$250, que daria um exame de 2,50 para um teste de 100, teria que estar 5 no apoio. Tá? Pode parecer muito. Pode parecer um valor muito alto, e realmente é um valor muito alto, mas você tem que imaginar que esse funcionário você vai ter que colocar mais. Se você não precisa colocar o funcionário a mais, está na hora de demitir alguém. Porque com certeza você tem muita gente na tua empresa. Então você precisa saber efetivamente o quanto você está gastando por exame. Eu acho que é isso aí. É complexo isso aí, na verdade, né? É o Thiago Maresi está dizendo que ele é de Apucarana, Paraná. Muito legal, né? Tem gente do Brasil inteiro aqui, cara. Isso aqui é fascinante demais. Márcio, vamos aqui ao nosso último tema. O que você propõe aí para a gente encerrar o nosso bate-papo de hoje? Só um minutinho, deixa eu ver uma coisa aqui. De repente então, tem uma linha aqui dizendo, uma linha que eu gostaria que você falasse um pouco, como ganhar dinheiro com margem de lucro curta. Isso aí foi o que a gente falou, isso é a base. Só existe um jeito de ganhar dinheiro, pessoal. Isso aí não é mágica, isso aí é prática, tá? Comprando melhor. Receita menos despesa igual a lucro, como diria o meu grande amigo Edson Gil. E obrigatoriamente você precisa estar preparado para não trabalhar para o SUS nos próximos 5 anos. Não existe outro caminho. Você precisa comprar melhor, você precisa automatizar mais, você precisa diminuir o número de funcionários da empresa e você precisa se preparar para os próximos 5 anos parar de atender o SUS. Porque, efetivamente, se você vai ter uma margem de 10% de aumento fixo de aluguel, de funcionário, de folha, de luz, a margem está saindo do SUS. E o SUS está comendo a margem do convênio. Então, é melhor você trabalhar com menos pessoas, fazendo uma quantidade menor de exame, com uma lucratividade maior. Então, se você quer trabalhar com uma lucratividade maior, procure atender menos SUS e mais convênios. Ah, mas isso aí é muito difícil.
talvez seja difícil porque tu atende muito SUS, enche o teu laboratório de SUS e o convênio que tem 10 opções passa na frente e olha, tá muito cheio, vou no concorrente. Talvez se você colocar um limitador de SUS, que é o que a gente faz hoje, eu atendo, por exemplo, 15 SUS por dia. Não vai dar o movimento, vai dar o volume para você tocar aquela empresa, mas nunca vai dar aquela aglomeração de pessoas. São 15 SUS por dia, o resto é convênio particular. Você vai ter um laboratório sempre pronto para atender o convênio particular. E eu acho que a grande sacada do negócio é essa. Uma das coisas que é importante salientar, eu acho, a respeito dessa questão da escolha do paciente, do SUS, do particular, etc., é o seguinte: o cliente, em geral, ele não tem a menor noção do que é qualidade, de que laboratórios têm qualidade, do que é acreditação, do que é controle de qualidade, o que é placa de prata, placa de ouro, placa de bronze, o que é selinho vermelho no PNCQ no envelope. Ele não tem noção nenhuma do que é isso. Para o cliente, o laboratório é tudo igual. É um lugar que ele entra, tira o sangue e vai embora. Então, há necessidade, para essa transformação, do momento que você resolve reduzir tua taxa de atendimento ao SUS e passar a um número maior de particular, de Unimed, etc., de convênios e bancos, aí, esses planos de saúde em geral, há necessidade de uma comunicação diferenciada também. Você falou uma hora ali em visitação médica, falou uma série de coisas, mas é fundamental que o cliente comece a ter contato com o interior da tua empresa. Isso eu acho muito importante, ele conhecer a qualidade de uma forma prática e visual. Porque o ser humano ele é muito visual, né? O ser humano é muito de olhar e acreditar. Eu preciso ver, botar a mão. Então, quando ele começa a perceber que a tua recepção tem qualidade, que a tua triagem tem qualidade, que o teu exame não é criticado pelo médico, o médico não faz cara feia quando vê teu laudo, ele não tem que ir para outro laboratório repetir o exame que você fez. Pelo contrário, ele começa a perceber que os médicos pedem para repetir exame no seu laboratório. Isso é um marketing indireto sensacional, né? Então, quanto mais há essa visão do cliente de que o laboratório tem mais qualidade que os demais, é aí que a virada começa. É aí que você começa a se descolar daquele velho SUS que nunca te deu nada, mas também nunca te exigiu nada, para você buscar realmente um mercado rentável e que te dê uma sobrevida e uma autonomia financeira interessante. Concorda? Espetacular, concordo plenamente. Eu acho que é isso aí. Como última dica, gostaria de deixar aqui uma coisa que é fundamental e que às vezes a gente acaba, por vários motivos, deixando de lado, que são os treinamentos. Tá? Então, a parte financeira tem que estar sempre antenada às mudanças. Durante as mudanças, já aconteceu e vai acontecer com você também, que me ouviu e que por algum motivo resolveu acordar e ir atrás de fazer algum tipo de mudança, que ela se faz necessária, você não pode ficar como está. Isso é certo. Se você acha que está tudo bem, é o primeiro indicativo que não está nada bem. Tu precisa mudar sempre. Movimento é vida. Quando você muda de reagente, quando você muda de marca, quando você muda de equipamento, você precisa treinar. Não precisa. Tu precisa treinar o kit novo, tu precisa treinar o funcionário novo. O funcionário do balcão é a mesma coisa. Você precisa estar em cima dele. Se você estiver em cima cobrando atendimento, cobrando postura, dando informações sobre o exame, a chance de você ir bem é muito maior. Então, primeiro ponto, cobre dos seus colaboradores aquilo que você gostaria de encontrar dentro de um laboratório. Deixe um pouco o lado dono do laboratório, empreendedor, e sinta-se um pouco do outro lado. O que você gostaria de ver? Você tem o conhecimento técnico, porém, como cliente, quando você vai em uma loja que a cliente te olha atravessado, você já não volta mais. Então, nós precisamos treinar. Então, o financeiro está muito preocupado, muito mais do que você possa imaginar, com a entrada do recurso. Para o recurso entrar, só existe um modo. A porta de entrada sempre é o cliente. Então, assim, nós precisamos efetivamente ter uma programação e cumprir rigorosamente, no mínimo, uma reunião por mês com todos os funcionários
para treinamento e retreinamento. Treinamento e retreinamento. Treinamento e retreinamento. Não deixe nunca isso morrer. E outra coisa que eu gostaria de falar também, em relação ao planejamento. Quem não faz planejamento, tenha convicção que você não vai chegar a lugar nenhum se você não tiver uma meta. Quem não tem meta não chega a lugar nenhum. Então, faça um planejamento estratégico. Nós aqui fizemos um planejamento estratégico para o ano. A gente começa às 8 da manhã até às 8 da noite, onde a gente discute absolutamente tudo. E o financeiro tem que estar engajado no processo. Tu precisa do líder, dos funcionários, tu precisa do líder da direção, tu precisa da direção, 4 ou 5 pessoas pensando em conjunto, porque se só uma pessoa pensar em um sentido único linear, alguma coisa está passando. Então, muitas vezes, pessoal, muitas vezes, você gera discussão. Eu e o Caio somos sócios há muitos anos, e na semana passada nós discutimos por quase 1 hora. Porque a gente queria uma coisa, coisas não são coisas diferentes, nós tínhamos ponto de vista diferente. Só que a discussão gera uma terceira variante, que realmente talvez fosse o melhor do momento. E nós dois concordamos com aquilo ali. Então, se todo mundo olha para um lado só, talvez não seja mais saudável para a empresa. Talvez a discussão seja fundamental. E às vezes você tem aquele cara que trabalha e está dizendo, pô, tô de saco cheio, que esse cara que tudo que eu faço ele é do contra. Talvez ele não seja do contra, é um ponto de vista diferente. Talvez seja importante você olhar o que ele estava querendo dizer com aquilo ali. São sinais. Nem vem Okay? que o financeiro é sempre do contra em relação ao marketing. Vocês são muito chato, cara. Não é em relação ao marketing. Pode ser feito naquele momento. Não, olha só. O Paulo, meu amigo Paulão, está oferecendo aqui uma planilha, tá, para o pessoal que está acompanhando aqui o nosso Hangout. A Lab Consultoria vai oferecer uma planilha para que eles possam, então, calcular uma fórmula que ele desenvolveu lá. Caramba, estou conseguindo botar tudo aqui, ó. Para calcular o ponto de equilíbrio mix que auxilia nos processos decisórios sobre terceirizar ou não. Muito legal da parte do Paulo. O Paulão é um parceirão mesmo. A gente trabalha junto aí, tá junto na mesma guerra, né, na mesma loucura. Então, grande atitude de uma pessoa nobre, né? Isso aqui. Então, pessoal, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Ah, tá. Tem mais uma última pergunta aqui da Ana Santos. Ela pergunta o seguinte: como você filtra? Como é que você faz para atender 15 pacientes SUS? E como explicar para o cliente isso? Que encerrou a cota ali do teu laboratório. Exatamente. Exatamente essa. Que encerrou, né? Não, é que isso é fundamental, porque assim, ó, o que a gente faz? Nós temos no laboratório um sistema de agendamento. Então, o paciente SUS só coleta agendado. Então, o paciente SUS, quando chega ao laboratório, com a requisição, você diz, ó, tenho vaga para amanhã. Ou eu tenho vaga para daqui 2 dias, ou para 3 dias, ou para 4 dias. Porém, a gente, como tem uma unidade VIP, nós temos também uma unidade que atende SUS. Então, eu tenho 2 opções. Ou você vai coletar nessa unidade aqui, terça, ou quarta, ou quinta, ou sexta, ou a semana que vem, ou você pode se dirigir até a nossa outra unidade para coletar lá. Então, são as 2 opções que hoje nós temos para o paciente. Ótimo. Agendamento. Bom, pessoal, 21 horas 31 minutos. Né? Nós tivemos aqueles pequenos percalços, mas tivemos aí aproximadamente, talvez um pouco mais de 1 hora de bate-papo. Eu quero agradecer ao Márcio pela disponibilidade. Márcio, muito obrigado por ter vindo aqui dividir com, nesse momento, 30 pessoas online, 30 colegas aí online que estão interessados em mudar sua forma de gerência, de gestão, de entender um pouco mais de mercado. E eu queria te agradecer por ter dividido com o pessoal o teu conhecimento. Imersão Consultoria agradece imensamente o teu empenho, né? E gostaria já de deixar as portas abertas para que você volte em outra oportunidade para falar sobre outros temas relacionados à gestão financeira também, a gestão, de repente, um pouco mais focada em algum campo específico, né? À medida que as pessoas também tiverem dúvidas, elas podem estar nos encaminhando por e-mail, daí a gente repassa para o Márcio, cursos@imersãoconsultoria.com.br. E é isso, vamos encerrando o nosso Live Imersão Lab
desta terça-feira, 2 de maio de 2017, às 21h32. Muito obrigado a vocês que estão aí no nosso chat assistindo. Eu vou fazer questão aqui de agradecer um a um. Eu acho muito legal isso. Quero agradecer a Neucivone, quero agradecer o Emerson, Michel Matos, a Ronivaldo Monteiro, que mais aqui? O Emerson Cervelin, quem mais? A Márcia Piaulino, a Ana Santos, a Fabielle de Curitiba, a Márcia, já falei, o Vinícius Florentino, de Sorriso, Mato Grosso, vamos ver quem mais aqui, se tem mais alguém que se manifestou. A Tamires Viana, olha que barato isso aqui, rapaz. Marcelão Milagres, o Paulão da Lab Consultoria, grande figura. Quem mais aqui? Meu grande amigo Humberto Façanha, que esteve por aqui também, o Tiago Maresi, a Laís Brasilário. Quem mais? Cara, muito legal. É isso. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Na próxima terça-feira, às 20 horas, também nesse mesmo bate-canal, a presença do Dr. Caio Córdova, falando sobre o perfil lipídico e a polêmica do perfil lipídico versus jejum, que é a grande polêmica que nós temos hoje na questão do pré-analítico no nosso setor no Brasil. Dr. Caio Córdova, autor do maior estudo feito no Brasil, inclusive citado pelo estudo americano que serviu de referência para ser aplicado aqui para o consenso brasileiro. Então, não percam esse próximo live também. Na próxima terça-feira, já teremos mais agenda. A cada terça-feira agora, já fiquem aí acostumados de acompanhar as lives do Imersão Lab, toda terça-feira, às 20 horas, aqui no youtube.com/Imersão Consultores Associados. Valeu, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Um beijo para todo mundo. Um grande abraço. Márcio, nos vemos amanhã em Lages. Grande abraço. Até mais. Obrigadão para todo mundo. Tchau, tchau.